Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom, muito bom. Começar aqui hoje mais um bate-papo para você que é empresário, que é dono de empresa. E a ideia hoje é falar aqui de engajamento da sua equipe no contexto corporativo. Boa? Tô aqui com meu amigo Rocha, tudo bom? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Eu não sei, o tema hoje é especial. É isso aí. Difícil, complexo, mas fundamental. Uhum, muito bom. Começando? Começando então. Vamos lá. Fernando, nesse contexto, né, de engajamento, como é que a gente faz isso? Tá. O que eu acho que é legal entender primeiro aqui é falar um pouquinho de como que o dono de empresa, como que nós enxergamos, se a gente olhar de fora, o engajamento da nossa equipe. Tá? E de novo, a nossa consultoria já atua há mais de 8 anos com consultoria para pequeno e médio. Perfeito. Tá? Então você vê claramente que isso é uma dor do empresário latente em muitos casos. Tá? Tem bastante, Cara, porque tipo, se a gente for conversar com um empresário, o que ele vai relatar, tá? E isso acontece mesmo. Que parte significativa dos colaboradores deles estão preocupados única e exclusivamente com a remuneração, com o salário que vai cair no dia 5 e no dia 30. Tá, Tá preocupado com o período de férias, sim, tá? Tá preocupado com a cesta básica ou alguma outra coisa que você paga lá, que tem direito lá perfeito. mensalmente, com vale alimentação, com vale refeição, com plano de saúde, entendeu? Essa é a preocupação do colaborador. Entendi. Não tem um sentimento assim de que acho que talvez o dono espere, né, de coproprietário, né? Não, cara, não tem. E aí, o que é interessante quando você ouve isso, tá? Isso você ouve no meu corporativo bastante. Isso acontece muito no meu corporativo, tá? Só que a dura realidade para você que é empresário é que quando eu ouço isso, quando eu vejo isso no meu corporativo, eu entendo muito mais do modelo de gestão, do modelo de liderança, da cultura dessa empresa, ou seja, do papel do dono, tá? Do que dos colaboradores dele. Porque o engajamento nada mais é do que um reflexo de como o dono, ou a família, ou o grupo que lidera, os líderes da empresa, se posicionam no dia a dia, cara. Entendi. Entendeu? Ou seja, se eu tiver um posicionamento que a gente vai discutir aqui mais, tá? Diferenciado, naturalmente você vai conseguir um engajamento melhor da sua equipe, tá? E você vai identificar quem são as laranja podre, certo? Aí você começa a tipificar o tipo de colaborador. Sei lá, É isso. quais são os tipos, né, de É isso. colaborador? E aí tem um negócio que eu aprendi lá atrás, que é, você deve gastar um tempo grande fazendo um recrutamento e seleção, buscando colaboradores aderentes para aquela posição. Sim. Mas se você entendeu que ele não tem aderência, ele está lá trabalhando, ele não tem aderência com a sua cultura, Sim. ele não tem aderência com a forma que você trabalha, com os valores da sua empresa, você deveria ser rápido para desligar aquele colaborador. Sim. Tá? E o que eu vejo hoje em dia, não. Nós somos rápidos, a gente quer ser rápido para contratar. Por quê? Porque a gente não quer aquela vaga vazia, a gente entende que é importante colocar alguém lá. Só que, simultaneamente, nós demoramos nessa decisão, nessa análise. E aí o que acontece? Se a gente tem alguém ali no contexto corporativo que vai contra a minha cultura, que vai contra os meus valores como empresa, ele contamina o contexto corporativo. Sim. Isso causa uma perda de engajamento gigantesco para todo Você pode mundo. eventualmente perder. Acho que pode ser difícil, mas aquele cara que é engajado, ele pode ser contaminado. Sim, cara, Né? pelo contexto, cara. A tal história da caixa de maçã, né? Você tem 12 maçãs na caixa, mas uma não tá legal, ela contamina as demais, né? E eu concordo com você plenamente nisso, tá? E até tem um tópico que é interessante, né, Dilson? Gente boa, gente engajada, quer trabalhar com gente engajada. É, Entendeu? Imagina você num contexto corporativo, onde você é um funcionário, não o dono, tá? E tem lá na sua área 3 pessoas, 5 pessoas.
e você eventualmente trabalha com vendas, tá? E você fala, olha, temos que vender um crescimento de 7% no próximo mês. Sim. Você definiu um plano lá e vai ter que fazer visita, vai ter que correr, vai ter que fazer um monte de coisa. Conversa, prospectar, entendeu? Tem várias etapas do comercial. E você está hiper engajado em fazer aquilo ali. Fazer acontecer dá trabalho. Cansa. Você tem que pensar, queimar neurônio para fazer aquilo ali. E aí você vira para o lado, seus 4 colegas de mesa ali não estão nem aí para a hora do Brasil. Estão cumprindo o padrão ali de horário. Estão tirando o pedido. Quando alguém liga, Sim. ele vai lá, formaliza no sistema um pedido, mas ele não está engajado em buscar carteira. Sim. Ele não está engajado. Qual que é o plano de ação? Ele não está engajado em cumprir aquele plano. Sim. E você enxerga que ele não cumprindo aquele plano, não vai mudar nada para ele. Exato. Ele vai estar ali, vai ganhar no dia 5, no dia 15, no dia 5, no dia 30, no outro mês e no outro mês. E você está se matando e não muda nada para você. Sim, se ele não comprou, por exemplo, as metas definidas por ano ou as metas definidas para aquele período, se ele não absorveu aquilo, é complicado. Imagino que seja complicado. E aí o que é interessante, tá? Faz uma reflexão você que é dono de empresa, tá? Tem algumas empresas que estão lá, que foram criadas há 40 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos. E tem aquele colaborador que está lá há 7, há 10, há 15. De repente ele foi muito bom lá atrás. Tá? Só que hoje, por ele se sentir dono da empresa, ele não está mais engajado. Entendeu? Sim. Por quê? Porque ele entendeu que ele tem a confiança do dono e, na verdade, ele é quase uma laranja podre ali dentro. Uma maçã podre, tá? Ele contamina tudo. Então, não estou falando que todo mundo que é antigo é esse padrão, tá? Mas que existem muitos profissionais antigos que têm esse padrão de comportamento. Sem generalização. Sem generalização. Né? É só simplesmente um exemplo. Né? Simplesmente um exemplo, tá? Mas o que a gente pode pensar aqui é em falar os tipos de profissional que a gente tem, de engajamento. Tá? Então, a gente tem 3 grupos. Se a gente for pegar pela literatura e olhando por experiência prática, a gente vai ter 3 grupos de profissionais. Isso está na literatura, Fernando. Está em literatura, cara. Tá? A gente vê por aí o grau de importância de relevância do tema. Está em literatura e você consegue enxergar isso aí no dia a dia do meu corporativo. Com certeza. Tá? Então, tem aquele profissional que é engajado. Tá? O que é o profissional engajado? Eu gosto sempre de fazer analogia com futebol, porque acho que fica mais fácil para todo mundo enxergar. Muito, muito bom. Tá? Então, se for... Vamos lá. E vale para qualquer esporte coletivo, vale para qualquer né? esporte coletivo, tá? Eu vou falar futebol porque fica mais fácil para a mais gente fácil que é da dar nossa exemplo. cultura, né? É isso, para da nossa cultura. Está mais presente na nossa cultura. Então, vamos lá. Eu sou corintiano, tá? Mas você pode ser flamenguista, você pode ser torcedor do Grêmio, do Palmeiras, de qualquer outro time do Brasil. Se for olhar no passado, você tinha aquele jogador que jogava no seu time e ele amava a camisa e ele fez a carreira dele inteira no seu time. Uhum. Tá? Então, ele estava preocupado com o clube, ele queria que o clube crescesse, ele está preocupado com o técnico, ele briga e acontece, mas ele está lá. Era mais comum no passado, inclusive. Hoje em dia você não tem tanto, tá? No passado era muito comum você ter isso daí. Ou seja, a preocupação daquele jogador não era simplesmente em receber o salário dele. Sim. Era muito mais em perpetuar e fazer o time crescer. A camisa para ele tinha uma representação muito grande. Muito grande. Muito tá? grande. Então, tipo, o Marcos do Palmeiras, o Neto pro Corinthians, entendeu? O Cássio hoje em dia pro Corinthians. O Cássio hoje em dia pro Corinthians é um exemplo muito clássico, isso, né? Cara. Tem vários jogadores que fizeram isso, né? Acho que por um bom tempo, depois ele foi para a Europa, né? Mas foi ali já num outro momento. O Zico, né? No Flamengo, a representatividade. É no Corinthians, inclusive, que você citou, eu não sou corintiano, né? Mas a gente gosta de futebol pra caramba. Mas tem um jogador que não é falado tanto, né? Mas eu lembro que ele no finalzinho de carreira, ele jogou um pouco, acho que meses no Santos. Mas o Vladimir, né? Que era um lateral esquerdo do Corinthians, muitos anos, né? Ele jogou no Corinthians, né? E aí você entende, a preocupação desse jogador... Tô pegando esse jogador só para dar uma analogia, tá? Ele tá comprometido com o clube. Exato. Tá? Então, se a gente for pensar no passado... Sim. Ou em alguns casos, você tem aquele profissional que tá
Porque ele comprou a missão sua. Exato. Ele vestiu a camisa. Então, se a empresa está indo mal ou está indo bem, cara, ele está lá. Ele está preocupado em bater meta. Ele está preocupado em mudar o processo. Ele está preocupado com a rentabilidade. Sim. Ele está preocupado com o custo logístico. Ele está preocupado com a conversão da loja, se é um varejo. Ele está preocupado com o layout da loja, porque não está vendendo em tal região, ele tem que mudar o layout. Sim. Ele tá preocupado com a empresa. Entendeu? Esse exemplo é muito clássico. Veio um outro nome na minha cabeça por conta da minha preferência futebolística, mas o Ademir da Guia, por exemplo, né? Cara. Ele começou a vida dele lá no Bangu, no Rio de Janeiro, mas a história dele, até hoje, né, totalmente associada ao Palmeiras, né? Assim, são sinônimos, né? Chegou um ponto de virar sinônimo, né? É isso, cara. Entendeu? Igual, sei lá, você fala de um... Eu vou falar do Neto. Você fala do Neto. Ele teve outros clubes que ele jogou no começo, mas, cara, você lembra do Corinthians. Exato. O Ademir, você lembra do Palmeiras. Exato. Você não fica nessa dúvida, tá? Isso aí. Então, ter um profissional hiper engajado é isso. Ele não vai ficar procurando uma outra empresa para trabalhar. Sim. Você vai dizer, puta, eu tô sem espaço aqui. Ok, ele vai conquistar espaço. Ele vai buscar o espaço dele lá dentro. Tá? Ele tá engajado. Só que a gente vai conversar mais ali. Isso vai o quê? Vai de você como líder da empresa, de conseguir mostrar para esse profissional o caminho e proporcionar para ele ou atender as necessidades básicas, individuais e de equipe que ele vai ter. O que você está querendo trazer aqui, né, Fernando, que assim, o que às vezes você vê o inverso no dia a dia lá do mundo corporativo, ou do grupo executivo, ou dos donos, meio que olhar para o colaborador e dizer que a culpa única e exclusivamente é dele. Mas não fazer uma reflexão e entender o que eu estou deixando de fazer, né? No final, a gente vai ter que olhar para o colaborador, tá? Sim, e tem muita claro. coisa... Mas antes de olhar para o colaborador, a gente vai olhar para você, que é o dono da empresa, qual que é o seu papel ali dentro, tá? Exato. Você está proporcionando condições para que ele seja um engajado? Porque pode ser um colaborador que é um potencial engajado, só que você não dá condições para ele, e ele vai procurar outro lugar para buscar condições. Sim. Entendeu? Sim. Então, e se for pensar, quanto mais engajado você tiver na sua empresa, é o cara que veste a camisa, é o cara que se preocupa quando está com problema de faturamento e tal, vão ser pessoas que vão pensar em formas diferentes de fazer a sua empresa faturar, a sua empresa se posicionar, enfim, reduzir custos e tudo mais. Deixa eu falar um exemplo aqui, Fernando, que talvez seja rico, e eu acho que não tem nenhum problema falar, porque... acho que é até bem conhecido aqui no Brasil e principalmente no nosso estado, né? Tem uma empresa brasileira que para mim, daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, pode ser que alguém aí que esteja assistindo a gente até me contrarie, né? Mas, por exemplo, a termomecânica, a história que eu conheço da termomecânica, e eu tenho amigos lá que eu fiz na termomecânica, um grande inclusive, e a história dele é o reflexo exatamente disso que você está falando do profissional engajado. Por quê? Porque a termomecânica sempre se preocupou com isso, né? O fundador sempre se preocupou com essa questão, né? E o profissional da termomecânica, ele é meio que coproprietário da companhia. A termomecânica hoje tem uma escola, inclusive, para formar profissionais para ela e eventualmente para o mercado, mas tem uma preocupação também social, né? E o que é legal? Eu fiz faculdade de engenharia, tá? Então, tem alguns colegas, não amigos, colegas meus de faculdade, que estão na termomecânica, vou falar, há 20 anos. Exatamente. Esse amigo que eu tenho, acho que um grande abraço para ele, Paulo César, grande abraço. Mas o Paulo está há mais de 30 anos, entendeu? Então, reflete um pouco disso. É a cultura da empresa que proporciona esse espaço para você. Sim. Tá? Então, é o colaborador engajado, grupo 1. Colaborador neutro. De novo, analogia com o futebol, tá? Sim. Hoje em dia, um colaborador neutro é bom para você. Ele vai bater meta para você, ele vai trabalhar pesado para você ali, mas o que tem na cabeça dele? Se tiver uma outra oportunidade que ele vai ganhar 20% a mais, ele vai embora. De novo, jogador de futebol de hoje em dia. Ele tá no Grêmio. Se tiver uma oportunidade para ir pro Bahia, para ele ganhar 20% a mais, ele tá indo embora. Ele não tem aquele amor à camisa. Tá? Então, é o que a gente enxerga muito hoje em dia do meio corporativo. Tá? Então,
Você está trabalhando aqui, você está batendo metas, você está ralando, você está fazendo as coisas acontecer. Só que se tiver uma oportunidade maior, você vai embora. Se a sua empresa começar a ter problema financeiro, esse colaborador neutro é o primeiro que você vai embora. Por quê? Porque ele está preocupado muito mais com a carreira dele do que com a sua instituição, tá? Com a sua empresa. Então, e ele é importante, ele não é um problema para você. Não, não é isso. Não é isso, tá? E se for olhar hoje em dia, na cultura que nós temos hoje, a maior parte dos seus colaboradores são neutros. Tá? Você vai ter alguns que são hiper engajados com você. Vai depender muito da sua cultura organizacional, que a gente vai falar num outro podcast. Mas quanto mais forte for a sua cultura, ou o engajamento que a gente vai falar aqui hoje desse Q12, mais você consegue movimentar esses neutros para engajados. Dá para fazer isso? Dá. O neutro, o que ele quer? Ele quer enxergar que ele tem oportunidade de crescimento. Ele quer enxergar todos os outros tópicos, mas que ele quer? Ele quer dinheiro no final. Você pode transformar um neutro no engajado, Sim, Fernando? Cara. Sim. O que é interessante, só pegando um gancho aqui, tá? Uhum. Eu me recordo quando eu comecei minha carreira em consultoria, tô falando há 23 anos atrás, tá? Tava numa multinacional americana de consultoria. Foi meu primeiro emprego de consultoria, tá? Analista júnior, ganhava base lá e tal. E eu comecei a ter proposta de outras empresas, consultorias menores, boutique, para ganhar muito mais, dobro do que eu ganhava. Eu demorei 6 anos, 7 anos para aceitar, cara. Por quê? Porque eu vestia tanto aquela camisa, eu tinha orgulho de trabalhar naquela empresa. Eu era hiper engajado com aquilo. Não era só o dinheiro, entendeu? Daí depois de um tempo, mudou. Mas por um bom período, eu fiquei bem engajado com aquela empresa. Tá? Tem muitos amigos meus que estão lá até hoje, 20 anos. Ganham menos do que a concorrência. Mas ele tem amor àquilo ali, ele discute, ele bate no peito, ele faz acontecer. Por quê? Porque ele está naquilo ali forte e firme. Uhum. Entendeu? Então, o dinheiro é importante, mas tem outros pilares. Ele está no grupo dos engajados. Ele está no grupo dos engajados. Eu estava engajado para neutro. Oscilando ali. Oscilando. Entendeu? E aí eu virei neutro e fui embora. Toda empresa tem que ter um mix equilibrado de engajado e neutro, Fernando? Ou como é que é isso? Quanto mais engajado você tiver, Eu imagino que é melhor. é melhor. Tá? Quanto mais neutro você tiver, o risco que você tem é de você perder esses colaboradores de uma hora para outra. Sim. Entendeu? Entra naquele campo da retenção e tal. É difícil, entendeu? Então, o colaborador neutro que você tem, cara, pode ser um gênio, pode ser maravilhoso, ele vai te dar muito resultado, tá? Mas se bater um vento mais forte, se ele sentir de alguma forma, aconteceu alguma coisa que ele não gostou no meio corporativo, Sim. ele vai embora. Entendeu? Vou dar um exemplo. Um colaborador neutro muito bom. Teve uma empresa, sei lá, se contratou uma consultoria, mudou o organograma, você internamente lá, dono da empresa, com a família, com os executivos, mudou o organograma da sua empresa, tá? Esse colaborador que estava que era neutro, tá? Que é muito bom neutro. Viu a mudança e falou assim, nossa, esse novo organograma para mim não é favorável para mim. Certo? O que estava antes era melhor. Eu tinha mais espaço. Agora no novo organograma está ruim para mim. O que um colaborador neutro que bate meta vai fazer? Ele vai embora. Ele vai procurar uma outra empresa que ele caia no organograma que tenha mais caminho para ele crescer. Um colaborador hiper engajado, quando você faz isso, ele vai pedir uma reunião para você. Fala assim, ô Nadilson, ô dono, ó, eu entendi que ia cair aqui, nesse pedaço do organograma, mas eu tenho aspiração de crescimento, eu quero fazer isso, eu quero não sei o quê. Ele vai conversar com você, ele vai querer mudar e querer entender por que ele caiu lá. É diferente o jogo, tá? E você, como dono, você vai ponderar se faz sentido ou não isso daí. Entendi. Interessante, muito interessante, porque aí, de novo, o cara naquela história de dizer assim, o cara que não estava engajado, mas espera aí, que movimento que você fez para não provocar o engajamento ou até se é que existe o desengajamento? Existe, sempre existe. Né? Como é que você quebrou esse vínculo? É isso. Então, por isso que eu comecei o podcast aqui conversando o seguinte. Quando eu ouço de algum empresário que a equipe dele está desengajada, isso me fala muito mais do modelo de gestão e de liderança do empresário do que da equipe dele. Sim. Entendeu? Por quê? Porque de repente não tem condições necessárias para gerar um engajamento. Sim. Ok? Então a gente já falou, tem um profissional engajado.
Tem o neutro Tem o neutro. e tem o desengajado. Ah, tem o Terceiro o grupo. oposto do primeiro. Tem o oposto do primeiro. Sim. Tá? O oposto do primeiro, esse é o pior grupo. Esse é o colaborador que não veste a camisa, ele não está querendo sair da sua empresa, ele está tranquilo lá, entendeu? Tudo que você propõe de ideias, ele vai ser contra todas elas, só que não é quando eu falo ser contra, não quer dizer que ele tem que aceitar suas ideias. Mas se ele não aceitar, ele vai colocar argumentos construtivos para criar uma outra ideia. É contra porque é contra. Ele é contra porque é contra, entendeu? Ele não quer fazer as coisas acontecer, ele acha... E aí, na sua empresa deve ter isso daí. Se há governo, eu sou contra. É isso. Quando chega um colaborador novo, vai passar pelo RH, hipoteticamente, tá? Alguém vai falar lá como é que funciona, tal. Esse que é desengajado vai pegar esse colaborador novo, logo no começo, vai chamar pro café e vai falar, olha, tudo que te falaram aí, cara, não cai nessa, não. É tudo baboseira. Na vida real, é isso aqui que acontece. Ele está contaminando o seu contexto. Então, o colaborador desengajado, você não tem como manter ele lá. Você deveria identificar ele rapidamente e tirar ele do seu contexto. Sim. Entendeu? Por quê? Porque já começa prejudicando, ele é aquele cara que vai ficar fazendo fofoca, que vai ficar falando mal da empresa por trás da empresa. E o pior, ele não quer sair. Por quê? Porque ele está tranquilo lá. Tá acomodado. Ele está acomodado ali. Reflita você que é dono de empresa. O quantos colaboradores desmotivados você tem hoje aí? Entendeu? O desmotivado é muito difícil você mudar ele para neutro. Entendeu? Por quê? Para ele estar desmotivado, parte de um princípio que ele está com um gap, com uma quebra de relacionamento ou de identificação de missão e de valores com a sua empresa. Ele não identifica que ele faz parte da sua empresa. Ele refuta isso. É muito difícil você conseguir mudar o valor de alguém. Entendeu? O neutro não. O neutro está tranquilo com isso. Ele não está refutando. Ele simplesmente não abraçou o seu valor. Entendeu? O desengajado não. Ele refuta isso. Então, quando vai numa apresentação lá que você fala, nossa, nós estamos fazendo isso, tal, tal, ele está fazendo piadinha pro cara do lado. Entendeu? Esse colaborador não faz sentido você ter no seu contexto. Exato. E vamos combinar, né? Você que está nos assistindo aí, quem nunca viu isso? É muito forte, cara. É muito forte. E aí, de novo, isso, se tem muito disso na sua empresa, isso é um reflexo da sua liderança. Você como dono. Por quê? Porque você deixou chegar a esse patamar. Você permitiu que isso tenha. Você ou alguém na sua equipe contratou esse pessoal. E pode ter errado na contratação? Pode. Só que você permitiu que ele continuasse lá. E ele vai proliferando. Lembra? As pessoas, o bom quer trabalhar com o bom. O ruim quer trabalhar com o ruim. O engajado quer trabalhar com o engajado. O fofoqueiro quer trabalhar com o fofoqueiro. Então, se você começar a ter desengajados lá, que não sofrem penalidade, que não tem nada, ele está mostrando para a galera, fala, pô, vocês estão trabalhando porque vocês são tontos. Eu não trabalho, eu não entrego resultado, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E para mim não está acontecendo nada. Certo. Entendeu? Não, perfeito. Interessantíssimo tudo isso, né? Porque às vezes nós também estamos falando um pouquinho de estatística, imagina, de percepção. Porque você pode... Nunca vai ter 100%. Imagino, né, Fernando? Uhum. Você não vai encontrar uma coisa unânime. Não existe unanimidade. não existe Mas nós isso. estamos falando de casos que tem um percentual significativo e que pode ampliar, né? Sim. E que pode amplificar, né? Então, assim, é uma coisa complicada. E aí, nessa linha aí, antes de entrar no Q12 ali, o que é interessante, tá? O que eu vejo muito é que muitos empresários, eles têm, não sei se é o temor ou é um medo do conflito. Tá? Por quê? Porque, sei lá, imagina que você é um empresário que tem 20 funcionários, tá? Sim. Tem aquela pessoa que é do seu comercial, que ele está com você há 7 anos, e ele conhece sua carteira de cliente, ele conhece isso, ele conhece aquilo, e você está na mão dele porque você não tem processo.
tá? Está na mão da pessoa pela ausência de processo. Dependente, Você vira isso, você fica amarrado com ele. E aí quando ele não entrega alguma coisa que você combinou com ele, você não quer cobrá-lo por aquilo ali, porque, putz, se o Joaquim ficar de mal ou se sentir mal, ele pode ir embora. E ele indo embora, eu fico na mão ali. E aí suscita o seguinte, né? A diferença de conflito e confronto, né? Isso. Eu acho que o conflito ele não é ruim. O confronto sim, Isso. é uma coisa mais de embate Uhum. e tal. Mas o questionamento, a pergunta, eu acho que não deveria ser algo... Não. E aí, é muito interessante isso, tá? Você acabar enxergando muitas empresas de pequeno e médio porte que tem uma falsa harmonia. Falso consenso. Um falso consenso, cara. Entendeu? E aí, isso de novo, é culpa de quem? É culpa do dono. Por quê? Porque não implementou um modelo de gestão. Tá? Então, eu gosto muito de... Eu não acredito em sorte. Certo? Então não tem... Putz, a empresa cresceu por sorte. A empresa... Pode ser que, hipoteticamente, por um acaso da conjuntura macroeconômica, num determinado período, você tenha faturado mais porque aumentou a demanda. Mas não dá consistência naquilo, cara. O resultado é proveniente de um trabalho bem consistente. Isso. Né? Não tem como. Então, sei lá, tudo você vai ter que fazer... Eu gosto muito do PDCA, tá? Também gosto. É coisa simples. Putz, vai ter que planejar alguma coisa. Simples, ferramenta simples. Vai ter que colocar em prática. Vai ter que verificar. E o que eu verificar? Opa, eu tenho um combinado com você que você vai fazer prospectar tantos clientes novos nesse período. Combinado? Combinado. Se der certo isso daqui nesse funil de venda que nós temos, eu vou aumentar meu faturamento em tanto. Opa, não aumentou o faturamento. Por que não? O porquê que nós não conseguimos prospectar esses clientes? Quais são os problemas? Qual a causa raiz? Qual o plano de ação? Isso tem uma cobrança. O PDCA em si tem uma cobrança, que é um modelo de gestão. E é o líder que tem que encabeçar isso. Exato. Ele vai ter que cobrar o comercial. Ele vai ter que cobrar a área de operações por produtividade, por custo. Ele vai ter que cobrar o compras por CMV. E isso é uma coisa que a gente sempre bate aqui nos nossos conversas, de que nada disso significa tornar complexos os processos. Não é isso. Não. É um tópico ótimo, tá, Nadilson? A gente está imaginando um contexto de uma empresa de pequeno e médio porte, Exato. que é enxuto o seu Sim. quadro de colaboradores. Sim. Tá? A gente não está falando de tecnologias, nada disso. Não, PDCA, por exemplo, É um negócio simples. É muito mais uma ação, uma métrica que o dono, o líder, tem que colocar para fazer a governança do negócio. Simples. É como achar a causa de algum problema. 5 porquês, por exemplo, ferramenta É isso. mais básica que essa. E aí, o que é interessante? Quando você deixa de fazer essas coisas, isso impacta naturalmente no engajamento. Até criança sabe fazer 5 porquês, né? Que fica Sim. lá. Mas pai, por quê, pai? Mas Por quê? Mas por quê? Isso. Ok? Ok, perfeito. Boa. Legal, Fernando. Muito, muito interessante esses capítulos nessa essa questão dos tipos, né, de colaboradores, por que normalmente eles se formam, por que eles se prolongam, por que às vezes até se eternizam, né, na companhia. Né? Uhum. E tem que estar atento a esse tipo de coisa. Agora, eu imagino, Fernando, que existem formas de se detectar isso, né? Você já citou aí a tal da Q12 e tal. Imagino que ela, por exemplo, acho que a primeira questão básica, né, de um colaborador, será que todo mundo sabe o que se espera desse colaborador? É isso, cara. Então vamos entrar no Q12? Vamos. Tá. Então vamos lá. O que é interessante, tá? No mercado, para você que é empresário, existem várias ferramentas diferentes para analisar engajamento. Tem a Pulse, tem outras de mercado, e a Q12 é uma delas. Tá? A Q12 é de um instituto que chama Gallup. Instituto Gallup, famoso. Que é super forte, famoso e reconhecido. Tá? Esse instituto tem uma ferramenta que é a Q12. Se você que está nos ouvindo der um Google lá, Q12, você vai encontrar o site do Gallup, tá? Que é aberto, que você vai chegar às perguntas lá. Ele está em inglês esse site. Tá? Mas você consegue chegar às perguntas, se for fazendo um aprofundamento, você consegue chegar nas respostas dele.
Ele fez uma pesquisa com 2.700.000 colaboradores no mundo. E ele chegou em algumas resultados aqui também consolidados ali do porquê do desengajamento. 2,7 milhões de pessoas é É uma muita amostra, gente, é uma cara. amostra Bem representativa. bem representativa. Tá? Podemos ter diferença de cultura, porque uma parte aí está feita nos Estados Unidos ou não. Sim. Então, o que eu vou trazer aqui é uma adaptação disso para um contexto de pequenas e médias. Sim. Certo? Por quê? Porque se for pensar numa grande empresa, vão ter outros problemas, outros elementos. Cara. Exato. Tá? Então, a ideia aqui na minha cabeça é que a gente discuta daqui para frente o Q12, Perfeito. as 12 perguntas, com foco em pequenas e médias. Tá? Antes de entrar no Q12, tem um tópico interessante aí da Gallup, tá? Tá. Que é o seguinte. Nós temos a pirâmide de Maslow, certo? Famosíssimo. Famosíssima pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow ela disserta sobre as necessidades individuais. Certo? Então, ou seja, você como ser humano, não estou falando, não é como empregado, empresário, não. Como ser humano, tem necessidades básicas que você vai ter que ter. Você só vai pensar na segundo grupo de necessidades quando você atender as básicas. Ou seja, você precisa se alimentar. Certo? Você precisa se proteger. Você precisa ter segurança. Quando você pensar nisso, isso aqui está atendido, você começa a pensar em outras coisas. Tá? Então, é uma hierarquia de necessidades. Maslow. Tá? A Gallup propõe literalmente uma pirâmide, tá? De hierarquias. E aí fala que começa com necessidades básicas do colaborador no emprego. Então, fala, olha, o colaborador vai trabalhar na sua empresa, tem um grupo de coisas básicas que você vai ter que proporcionar para ele começar a entender e falar, ok, estou me sentindo bem aqui. Tá? Ele ainda não está engajado, ele está se sentindo bem. Depois vai ter um outro grupo de necessidades individuais. Individual daquele específico colaborador. Para esse mesmo contexto colaborativo. Depois, necessidades do relacionamento em grupo e time. Como é a equipe que você colocou ele para trabalhar junto? A equipe tem ela consegue se relacionar bem? Ela troca informação? Flui a informação? Ou cada um é um feudo diferente ali que não se relaciona? Sim. Tá? E por último, a gente fala de oportunidade de crescimento. E aí, o que é interessante, tá? Na ponta da pirâmide. Na ponta da pirâmide. Tá? E o que é interessante com isso daí quando a gente fala? Quando você vai conversar com muitos empresários que reclamam do engajamento da equipe dele, eles têm clareza que eles proporcionam oportunidades de crescimento. Tá? Ele fala, eu dou oportunidade. Eu mostro oportunidade para o meu time. Se ele conseguir atingir isso aqui, eu vou dar E a oportunidade é uma oportunidade emocional, tá? Ou de crescimento emocional, de conhecimento e financeira. Tem que ser um conjunto aí, tá? Ele fala, eu proporciono isso. Só que quando você começa a olhar, ele não dá o básico. Algum outro elo anterior não está preenchido. Ou é muito ruim o clima da equipe dele. As pessoas não se relacionam. A pessoa que vai trabalhar lá não gosta de ficar lá. Ela fica 10 horas por dia na empresa dele, na sua empresa, mas é pesado ficar ali. Aquela história que no passado... Parou um pouquinho isso, mas tinha uma história muito interessante. O seguinte, a semana começa na segunda, né? Para a maioria das pessoas, o trabalho começa na segunda. E o pessoal falava muito da síndrome da música do Fantástico. Quando tocava a musiquinha do Fantástico lá no final do dia, né? Falava, pô, a segunda-feira está se aproximando e eu tenho que voltar lá para aquele lugar. Vou ter que voltar para lá. Vou ter que voltar para lá. E aí, o vou ter que voltar para lá, muitas vezes, não é contra a empresa, cara. Sim. É falar, nossa, eu vou ter que falar com o João, cara. Sim. Eu vou ter que voltar a sentar do lado da Maria. Exato. Entendeu? É o relacionamento interpessoal na equipe. Então, isso pega. Então, tem empresa que tá... E aí, tipo, coisas básicas ali que ele não proporciona. Tá? Então, o engajamento é uma consequência de uma pirâmide que tem hierarquias entre si com 4 etapas. Sim. Tá? Então, você deveria começar a atender as etapas básicas para ir migrando, e a oportunidade de crescimento é a última lá em cima.
Show? E não inverter E não inverter. essa relação, né? Daí começa a primeira coisa, como eu estava falando anteriormente, é que espera. O profissional, às vezes, ele entra e não está claro o que se espera dele, né? É isso. Que é o básico ali, né? Que é o básico ali embaixo. Seria a necessidade básica, né? Ali na base Na base da pirâmide do engajamento. É isso. Né? É isso. Podemos começar então aí agora? Vamos lá. Minha proposta aqui, pessoal que está assistindo a gente. Vamos passar pergunta por pergunta? Vamos lá. E vamos discutindo com vocês aqui o impacto dela no modelo de gestão que vocês estão tendo na sua empresa. Para quê? Para você refletir e entender o como que essa pergunta pode mudar muita coisa da forma que você lidera e que você proporciona ferramentas para o seu contexto. Deixa eu só fazer um reforço, né? Esse é um processo gradativo, as perguntas elas são gradativas e eu reforço você que está assistindo a prestar bem atenção nessa crescente das perguntas. É como se desse um clarão, né? Se você tiver aí aberto para isso, aberto, né? Primeira coisa, isso. Se abra para isso, tenha um, como é que eu vou falar? Entenda, não estou julgando, mas um grau de humildade para reconhecer que essas perguntas precisam ser respondidas. Eventualmente a resposta pode ser não, sim, mas pode ter várias perguntas dessa que não tem a resposta adequada. É isso daí. Né? É isso. Então a primeira pergunta é: o que se espera, né? Eu sei o que esperam de mim no trabalho? Essa é a primeira pergunta clássica, né? É isso. E aí, se for pensar... Tão básica, né? Tão básica. Parece uma pergunta simples. É que às vezes, de tão óbvio, parece que ela está respondida, mas ela não está. Não está respondida. Não está. E aí tem alguns tópicos interessantes, tá? Eu vou dar um exemplo pessoal meu, de quando eu comecei minha carreira há 20 e tantos anos atrás, antes de entrar em consultoria, tá? Eu trabalhei no autopeças, multinacional, tá? Como técnico de desenvolvimento de produto. Tá? Porque eu tinha feito colegial técnico, não sei o quê, tava lá. Eu fiquei um mês e meio, eu não tinha mesa, eu não tinha cadeira, eu não tinha um computador. Não era notebook, na época era um desktop, tá? Mas não tinha. Eu não tinha uma estação de trabalho. Então eu ia todo dia pro trabalho e eu ficava literalmente... Opa, tem que fazer não sei o que lá, ajuda não sei quem, tem que fazer não sei o que lá. Mas tipo, o que eu tinha que fazer? Eu não sabia o que tinha que fazer. Não estava claro o seu papel. E aí eu fui entendendo o que eu tinha que fazer, eu era quase que um coringa, tá? Sim. Com o passar do tempo, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia aquele outro. Eu achava a empresa maravilhosa. Mas qual que é o meu papel aqui? Sim. Eu não tem nenhum problema ser coringa, tá? Não. Existe até essas figuras. Mas deixar claro. Sim, para pessoa. Deixar claro. Tá? Né? E aí quando você começa a olhar o meu corporativo de pequenas e médias, poucas empresas têm um organograma correto. Exato. Bem definido. Bem claro. Tá? O que é um organograma? É literalmente um desenho onde cada pessoa... Então, se eu estou falando de empresa de pequena e média, eu não estou falando de um grupo de colaboradores tão grande. Estou falando de empresas que tem 20, 30, 50, 100... Deveria ser mais simples. 200 colaboradores, Exato. no máximo. Exato. Entendeu? É simples de montar um organograma. É simples. Tá? Simples. Eu não estou falando de empresas que têm 2.000, 3.000, 5.000 funcionários. Tá? É mais fácil de montar o organograma. Então, o organograma é esse daqui. O organograma se faz pela posição e não para a pessoa. A pessoa está ocupando uma vaga. Ok? Eu não monto o organograma baseado na Maria. Opa, a Maria está aqui comigo. Agora eu vou encaixar a Maria. Sim. Não. Eu monto o organograma pelo o que a empresa precisa. Exato. E depois eu pego a Maria e eu coloco a Maria nessa cadeira. Se tiver aderência. Se tiver aderência. Depois que eu montei o organograma, eu deveria montar um modelo que a gente chama de descrição de cargos. Sim. Ou job description. Tá? Essa descrição de cargos ela é maravilhosa quando você vai pensar em movimentar ou em contratar alguém. Tá? E ela deixa claro, quais competências comportamentais essa pessoa tem que ter. Sim. Competências técnicas. Quais são as métricas que essa pessoa vai ter. Experiência que essa pessoa tem que ter para ocupar aquela posição. Quais processos, quais entregáveis ela tem que me gerar. Sim. Eu deixo claro para cada caixinha do organograma
que eu espero daquela caixinha? Exato. Aquela caixinha do organograma, ela não é simplesmente porque eu coloquei um quadrilátero ali. Sim. E aí fica muito mais fácil para você quando, sei lá, quero promover alguém. Tá? O que é muito comum em empresas de pequeno e médio? Vou promover alguém. Opa, por quê? Porque o Joaquim, a Maria, a Beatriz, ela é ótima executora e eu vou colocar ela como papel de líder de fábrica. Acho legal isso que você está falando, Fernando, assim, falando também da prática correta. Eu já tive uma experiência de entrar numa companhia onde no processo de entrevista de recrutamento e seleção, e eu estava, acho que na última faixa da entrevista, na última entrevista foi com a presidência, ele pegou um papel e falou assim, ó, eu gostaria que você lesse esse papel e me dissesse se você tem dúvida. Eu li. Ali estava claro o que era esperado de mim, o que tipo de conhecimento que eu deveria ter, comportamento, capacidade técnica e o que era esperado, qual era o foco da minha atividade. E aí, ao final, ele falou, se você leu, você entendeu, tem alguma dúvida, se tiver, pode me falar, pode falar agora, não tem problema nenhum, isso não vai demeritar o processo de recrutamento, nada, né? O que vai te demeritar é se você disser para mim lá muito tempo depois que você não entendeu. Né? É isso. Cara, então assim, eu entrei no primeiro dia na atividade... Uma clareza, né? Eu já cheguei, na verdade até dias antes de chegar lá e sentar, eu já cheguei pensando, pô, o que eu vou ter que fazer? Tão forte que isso é, né? Mas se for pensar, você que é empresário, tá? Você que é o dono da empresa. Você parar para refletir agora, imagina que você tem 40 funcionários aí. Tá? Você tem clareza do que esses 40 colaboradores fazem? Eu vou te falar, a grande chance é que não. Isso nesses 20 anos de consultoria, o que é a sua percepção? Não sabe. Não sabe. O que acontece geralmente é a empresa começa a crescer, tá? E aí alguém que trabalha lá, sei lá, na logística, chega e fala, ô, seu Manuel, eu preciso de mais 2 lá, não tá dando. Daí o Manuel olha o resultado dele e fala, putz, eu consigo pagar mais 2. Contrata mais 2 para logística. Alguém, sei lá, de produto, fala, ó, preciso de mais um para me ajudar. O Manuel olha lá, cabe mais um. O que esse mais um faz? Nem o Manuel sabe, eu também não sei, e nem o colaborador sabe, tá? O que ele vai fazer que ele e vai o que fazer? ele vai entregar. Ele não tem claro isso. Tá? Então, a gente vai contratando porque alguém fica provando para você, ou fica te instigando que está sobrecarregado, que Sim. precisa contratar, que não sei o quê, e você vai contratando. Você vai abrindo Exato. vaga para fazer isso. Só que não tem um porquê racional por trás, tá? Não, porque está sobrecarregado, está fazendo muita hora extra, vamos contratar mais. Tá trabalhando corretamente? Não tá, entendeu? Você começa a questionar algumas coisas. E aí, até tanto é que é um tópico quando você começa a olhar pequenas e médias empresas, com o DRE estruturado, tem uma parte lá que é o custo operacional. Parte do custo operacional do DRE é folha de pagamento de operação. Exato. E por experiência você começa a enxergar o percentual da folha de pagamento que deveria ser do faturamento bruto. Você começa a ver o quanto que temos empresas de pequeno e médio porte que estão ineficientes. Entendeu? Ou seja, tem mais pessoas naquela operação para aquele faturamento do que deveria ter. Tá? Por quê? Porque não cabe. Então, se o dono da empresa não sabe, o colaborador não sabe, como que você quer que ele esteja comprometido e engajado com o seu resultado? Não vai ter condições. Não vai ter condições. Exato. Tá? Isso na minha cabeça é um... Então vamos lá. Olhando para a pirâmide da Gallup, essa é a base. É a base. Entendeu? E aí tem coisa que faz, puta, mas eu tô falando... Ele não sabe a base. E outro elemento da base, não sei nem se está no momento certo, se você me diz, Fernando, já entrando numa outra pergunta, é se o profissional tem os recursos mínimos necessários. Por exemplo, vamos partir da hipótese que a primeira pergunta foi respondida. Sim. Mas aí o profissional fala, puxa, eu preciso, sei lá, eu gosto dessa eu vou brincar aqui. Isso. Eu preciso fazer bode voar. Isso era uma expressão de um grande gestor que eu tinha antigamente. Cara sensacional, me ensinou muito. Como é que eu tenho recurso para fazer o bode voar? É isso. Então, isso é básico ainda. É tá? básico ainda, certo? Então eu falo assim, olha, sei lá, se você entrou para trabalhar, você tem uma mesa?
Você tem uma cadeira? Você tem uma estação de trabalho? Você tem um computador ou um notebook? Se você é comercial e vai ficar rodando, tem um carro à sua disposição? Tem um celular à sua disposição? Entendeu? Então, tipo, tem um carro, mas o carro quebra toda hora, cara. Opa, de boa. A cabeça desse profissional do comercial que você entregou um carro velho que quebra toda hora, tá, meu, de boa, tá uma merda isso aqui. Desculpa a palavra, pessoal. Tá muito ruim. Mas é isso, né? Entendeu? É isso mesmo. Tá ruim. Então fala assim, puta, o celular não tem o celular ainda, vai chegar. Ou atrasou a conta do celular, o celular foi cortado por um período, o comercial não consegue fazer ligação. Ele fala, não consigo fazer. Sim. Você fazer uma analogia com isso, com quem tá na operação, na fábrica. Imagina o celular, o cara vende no território nacional, mas também vende para o exterior, mas o celular não faz ligação internacional. Isso, mas a gente brinca, mas acontece. Mas acontece constantemente. Muito. Constantemente. Você começa a aprofundar e conversar com empresários, e não com ele, mas com a equipe dele, você começa a identificar essas coisas. Exato. Você vai para operação, uma equipe de manutenção, tá? Imagina que é uma fábrica. Tem manutenção industrial, manutenção fabril, certo? Sim. Quantas equipes de manutenção não têm equipamentos básicos para fazer a manutenção? Não. Certo? É bem comum, hein? É bem comum. É bem comum. Daí você fala, esse colaborador que não tem equipamentos básicos para fazer a manutenção, ele está motivado em continuar ali? Sim. Como é que ele vai executar o trabalho dele? Ele vai ser cobrado porque a máquina parou, porque não fez manutenção preventiva, mas ele não tem equipamento para fazer a manutenção. E até você usou a analogia do futebol, acho que cabe aqui. Quantos clubes não oferecem a condição mínima? Porque, por exemplo, futebol, como tudo na vida, mudou, né? Uhum. É muito físico, é muito, né? Depende muito da capacidade física dos seus jogadores e tal. O futebol hoje é muito mais intenso, aquela coisa toda. Se o clube não oferece uma condição mínima de preparar o profissional para isso, né? Não tem lá aparelhos adequados, né? Fisioterapeuta, não tem um staff adequado para cuidar de você, para cuidar do profissional, né? É complicado. E, vamos lá, tem uma outra empresa também de pequeno porte que a gente já trabalhou lá. Era tudo Wi-Fi, tá? Então tudo não era cabeado, tá? Os notebooks eram tudo... Você fica no Wi-Fi da rede. Só que o Wi-Fi era muito ruim. A banda que era comprada era muito ruim, tá? Então o comercial, mandava um e-mail, o e-mail não sai da caixa, cara. Daí o comercial vira e fala, eu tenho que ir para não sei que local lá, porque lá tem uma área melhor cobertura. Só que a sala do comercial, a sala não tinha cobertura de Wi-Fi bom. Quando chovia ou mudava alguma coisa do tempo, piorava o Wi-Fi. Exato. Então, tipo, na cabeça desse comercial, tá legal? Por quê? Porque ele vai conversar com os colegas dele que também são comercial, de outras empresas. Pô, lá o cara tem internet de boa. Ele não tem que se preocupar se o e-mail saiu ou não. Ele não tem que se preocupar se o cliente dele mandou e-mail, só que ele não recebeu porque não tem Wi-Fi. Exato. Ou seja, eu tô falando de coisas básicas, de ferramentas para o trabalho, só que muitas, se for olhar no seu contexto, você não tem isso. Não. Tá? Então, tem uma parte aí, sei lá, se for fábrica, NR12, cara. Se for para muitas empresas de pequeno e médio porte, ela não tem NR12. Sim. Entendeu? E aí você quer que o colaborador seu fique engajado em trabalhar, só que ele está colocando a vida dele em risco. É isso, independente do tamanho da companhia, não né? Não pode, cara. Segurança... NR12 é uma norma de segurança, Exato. Tá? Você quer que ele faça hora extra de sábado. Sim. Opa, mas você tá preocupado com ele, cara? Sim. Entendeu? Tipo, o engajamento é uma via de mão dupla. Exato. Você vai ter que se preocupar com ele, você tá dando capacidade para ele trabalhar, e ele vai ter que falar assim, opa, legal, vou me beneficiar disso e vou entregar o que ele tá querendo. Mas quais são as condições que eu tô colocando para ele fazer o trabalho? Vou falar com uma coisa básica, né? Já vi isso acontecer, tá? O cara foi fazer hora extra e não tinha alimentação adequada. Quando eu falo não tem alimentação adequada, não é que a empresa, principalmente empresas de pequeno e médio porte, às vezes não tem restaurante no local. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas
Que condição que você dá para que ele se alimente adequadamente? Isso. Ele tem um tempo necessário para sair e voltar, né? Como é que é isso, né? Para fazer a alimentação dele? Você comprou marmita e levou? Ou qualquer Não coisa, sei. né? A qualidade desse Isso. alimento que você está provendo. Então, e de novo, nós não estamos falando de sofisticação, Não. nós estamos falando de coisa básica, né? Ninguém precisa comer filé mignon no sábado, não é essa a isso. questão. Não é isso. Não é essa a história, Então, né? de novo, essas duas perguntas do começo aqui São as básicas, né? são as básicas da pirâmide. Tá? Então, eu sei o que eu tenho que fazer e eu tenho condições necessárias para executar aquilo que eu dei Recursos, né? Instrumentos, ferramentas e tal. para fazer. Exato. Então, na pirâmide lá, isso é o básico para começar a ter engajamento. E aí, às vezes, como você já disse, né? O empresário está lá dizendo o seguinte: puxa, mas tá até se vitimizando, né? Mas eu dou oportunidade, eu promovo, eu dou um salário. Às vezes não é isso, Não. né? Não tem é o básico, Não cara. tem o básico, né? É isso. Tá atropelando o básico, né? E aí, acho que Não, tem uma empresa que é nossa cliente, hoje em dia como consultoria, e eles estavam reclamando de engajamento, tá? A gente foi para lá por outros problemas lá, fazer planejamento estratégico, outras pautas, e engajamento era uma das pautas, tá? Daí começou a falar, não, eu falei, cara, olha quantos acidentes de trabalho você tem aqui, cara. Imagina que se eu fosse um colaborador que eu vou trabalhar com você, a minha preocupação é falar assim, ok, eu vou voltar para casa acidentado hoje ou tá tranquilo, tô em paz? Entendeu? Então, tipo, você passa a mensagem de que tá tudo tranquilo, a sua preocupação é real com segurança no seu contexto corporativo? Como que você quer que alguém fique hiper motivado, hiper engajado em trabalhar contigo com essa taxa de acidente de trabalho que você tem? isso porque nós estamos falando de acidente, nós não estamos falando do que se mede hoje nas empresas, que é o quase acidente. Eu não tô nem falando de quase, tô falando de Nós estamos acidente literalmente, de acidente tá? literalmente, né? O Isso. real. O cara real. sai no final do dia com a sensação, ufa, Tô bem, cara. escapei. Escapei, cara. Entendeu? Então, a culpa, de novo, a culpa é do dono da empresa que não proporciona condições mínimas de trabalho. De trabalho. Isso. Exatamente. É uma conversa dura? É uma conversa dura. É difícil. Mas Mas ela é aí necessária. começa o engajamento. Ela é totalmente necessária. Sim. E isso vale para qualquer empresa, né? Uma rede de padarias, uma, sei lá, de qualquer naturalidade, de qualquer tamanho e dimensão, né, Fernando? Concordo plenamente contigo. E aí nós vamos imagino que daí, saindo desse capítulo, digamos que cobriu, aí tem umas questões mais individuais, né? Necessidades individuais, É isso, né? é isso. Que o profissional pode... É isso, lembra da pirâmide, tá? Sim. Então a gente preencheu ali necessidades básicas com essas duas primeiras perguntas, tá? Agora a gente vai subir um elo ali, um degrau, elo, uma faixa. uma faixa na pirâmide e vamos ter o quê? Necessidades individuais Sim. de cada colaborador. Tá. Tá. E aí, nesse caso aí, no primeiro aqui, né? A primeira pergunta, né? É aquela... No trabalho que eu exerço, né? Eu tenho a oportunidade, daquilo que eu estou fazendo, eu tenho a oportunidade de fazer melhor, eu tenho essa condição, né? Todos os dias, ou não? Ou eu estou restrito? Esse é um tópico muito legal, tá? É, cara. Então, aí entra dois pilares, se a gente for olhar. O fazer melhor o que eu faço de melhor, tem um pilar aí que entra muito na aderência da posição para qual você foi contratado. Tá? Então, vamos imaginar. Imaginar hipoteticamente que eu sou o Fernando, sou alguém hiper criativo. Eu sou muito bom em criar coisas. Eu faço o que eu faço de melhor, hipoteticamente, tá? E eu entro para uma área que é processual, que não requer criatividade minha. Mas eu quero criar ali. Certo? Tem um gap ali de recrutamento e seleção, cara. Então vamos lá. Eu sou alguém hiper criativo, tá? Que foi colocado numa cadeira que eu não tô querendo ninguém criativo. Eu tô querendo alguém que execute com excelência alguma coisa. Certo. Tá? De novo, vai dar um gap. Eu vou ficar insatisfeito. Por quê? Porque não tem espaço para exercer minha criatividade naquele contexto. Uhum. De novo, aonde está o erro? Lá atrás, na base, que não foi definido claramente qual que é o papel daquela posição. Como eu não tinha clareza nisso, eu acabei contratando alguém que não tinha aderência com a minha expectativa. Isso parece... é mais comum do que a gente imagina. Tá? Eu dei um exemplo de ser criativo, mas pode ser qualquer outra analogia, tá? Sim. Eu espero alguém muito analítico
Vou contratar alguém para trabalhar no PCP. Eu quero alguém processual, analítico, que saiba trabalhar com números, com dados, tá? E eu eventualmente contrato alguém que eu tenho muita confiança, mas que não é esse perfil, que não tem essas competências. Sim. E ele quer exercer o PCP de uma outra forma. Por quê? Porque ele não tem isso daqui. Então, ele não vai conseguir nem executar muito bem a função dele e, simultaneamente, ele vai ficar frustrado. Por quê? Porque eu estou cobrando ele por uma coisa que ele não está conseguindo entregar. Entendi. E ele quer entregar algo que não tem espaço corporativo para aquilo. Tá. Ele deveria estar numa outra cadeira, por exemplo. Ok? É fundamental essa questão, hein, cara? É muito interessante isso, cara. E aí, de repente, tem coisa, sei lá, em áreas análogas. Sei lá, você contratou alguém, sei lá, para trabalhar no PCP. Pô, mas essa pessoa, de repente, daria um fit muito bom trabalhando, sei lá, em qualidade, mas não em PCP. Ou em compras. Ou em source, na parte de compras, que tem uma parte mais elaborada e tal. São perfis aparentemente parecidos, mas que, se olhar lá na descrição de cargo, são hiper distintos. Uhum. São profissionais com experiências, com competências diferentes. Certo. E que ele quer desenvolver aquilo de forma diferente. Então, Fernando, eu não sou o cara hiper criativo. Eu sou o processual, analítico. Eu sou muito forte em analytics. Eu gosto de analisar com profundidade para entender causa raiz e tal. Se começa a ser questionado por gerar criatividade, eu não vou ficar feliz. Eu não vou ficar pleno. E se eu não falar assim, olha, sua meta é fazer isso daqui. Opa, mas eu gosto de fazer isso. Eu sou bom nisso. Eu sei que se eu fizer analytics com profundidade, eu me destaco. Opa, mas nessa cadeira aqui que você está, você não tem condições de fazer analytics com profundidade. Entendeu? Entendi. Então, é difícil você conseguir gerar engajamento nesse contexto. Exato. Muitas promoções acontecem erroneamente porque a gente promove alguém porque alguém é muito bom nessa posição aqui, mas ele não está interessado, ele não tem competências para gerar nessa outra. A gente não tem essa listinha, que é uma descrição de cargo, para falar quais competências comportamentais, entendeu? Qual é o DISC, qual é o, entendeu? Que a gente tem que ter aqui. A gente quer alguém muito comunicativo ou pouco comunicativo? Eu quero alguém mais analítico ou menos? De dominância alta ou dominância baixa? E eu acho que é importante para quem está assistindo entender o seguinte. Puxa, mas como é que eu... Tem ferramenta para tudo. Tem ferramenta para tudo, cara. Tem ferramenta para tudo. Entendeu? Para esse tipo de coisa, para detecção desse tipo de questão. Entendeu? E, de novo, a ideia não é complicar. Não, é bem simples. É bem simples aqui, entendeu? Então, sei lá, se você fizer o básico, por isso que é um ponto importante. Você não pode querer atender a necessidades individuais se você não fez corretamente necessidades básicas. Exato. Por quê? Porque você vai usar aqui, por exemplo, a descrição de cargos. Você não pode esperar que o cara faça 50 gols na temporada se o cara não consegue não tem uma esteira lá para ele se condicionar. Não tem um suporte mínimo. Exemplo bobo aqui, mas... é isso, sabe, cara, mas vai ficar difícil, é básico, né? É isso. O cara não consegue treinar, o cara não consegue, sei lá, vai qualquer ter coisa problema, que vale. Aí nós estamos voltando lá no básico, mas aí tem as necessidades individuais, que é essa que nós estamos, a primeira pergunta que nós estamos tentando responder aqui, certo? Isso, exatamente isso. Tá? Aí, Fernando, tem uma questão aqui também de que é negligenciado, isso eu posso falar porque eventualmente isso acontece muito classicamente, independente da dimensão da companhia, do tipo, da finalidade, do mercado que ela está inserida, que é um simples reconhecimento do profissional. Então, a pergunta que se faz, que é pergunta 4, já pergunta 4, né? Que é, nos últimos 7 dias, você foi reconhecido? Recebeu qualquer tipo de reconhecimento? E aqui é informal até. E não estamos falando de monetário, Não, de não. receber algo físico, nada disso. Não. Então o ponto é o seguinte: existem pessoas que precisam de. Vamos lá, grande maioria das pessoas necessitam de um reconhecimento externo para se manterem engajadas. Tá? Ah, Fernando, você está falando de maturidade. Ótimo. Mas a grande maioria necessita disso. Sim. Tá?
Até para direcionar, falar assim, ó, ok, tá no caminho certo, ou não, o caminho é para cá. Isso demonstra a sua preocupação com o colaborador. De novo, o engajamento é uma preocupação do colaborador com a sua empresa. Se você, como líder, não demonstra uma preocupação sua com ele, o porquê que ele deveria demonstrar uma preocupação dele contigo? Exato. Entendeu? Então, isso aqui eu entendo de verdade, que é um gap muito grande. Exato. É algo simples que poderia ser feito no dia a dia, tá? Se você tem, sei lá, tem um grupo maior de colaboradores, tem que capacitar seus líderes para fazer isso com os subordinados deles. Entendeu? Você tem que fazer isso com os seus líderes. Vamos pensar que o movimento, ele perpetua. Então, se eu faço isso com meus, sei lá, você é o dono da empresa, tem, sei lá, 5 líderes direto, tá? O líder de cada pilar ali, comercial, vendas, operações, assim por diante. Tem 5 líderes direto. Se você fizer isso semanalmente, eles vão entender que isso daí é legal. Você vai capacitá-los para isso. E eles vão começar a fazer isso com os liderados deles. Entendeu? Não é você que tem que ir lá na fábrica falar, olha, tá legal a forma. Não. O líder da fábrica tem que fazer isso. Entendeu? E aí entra outro ponto. Se alguém não fez nada legal nos últimos 7 dias, começa a colocar a bandeirinha amarela ligada. Se alguém eu não fiz nada de bom para ser reconhecido. Opa, uma semana. Você não fez nada correto. Você não atendeu nenhuma expectativa em 7 dias. Será que eu não sou... Esse aí não é aquele colaborador que está lá naquele grupo... Lá no começo que a gente começou a falar aqui no podcast, que está naquele grupo de desengajados, que é uma laranja podre? Porque eu não estou falando de grandes metas, tá? Eu estou falando, tipo, uma grande meta, ela vai ser subdividida em pequenas metas diárias. Sim. Certo? Então, de repente, puta, eu não bati a meta da semana. Puta, mas teve 2 dias que eu bati. Entendeu? Olha, não tipo, você fez muito bem alguma coisa. Ótimo. Reconhece ele. Olha, você não bateu essa meta da semana, mas ó, essa parte aqui você fez muito bem. No entanto, precisamos melhorar isso, isso, isso. Ótimo, você fez um reconhecimento para ele. Exato. Você está mostrando que ele está ali, que ele tem alguma coisa que desenvolver, mas tem um caminho que ele já percorreu. Às vezes o reconhecimento é uma frase do tipo: João, Maria, você está no caminho certo. Simples, cara. Cara, isso aí transforma. Porque às vezes você não sabe a angústia que o teu colaborador tá lá. Pô, eu não sei se eu tô agradando, se eu não tô agradando. E a ansiedade que ele fica. Um básico. É isso. Você tá no caminho certo. Ou você tem potencial. Né? Você não está prometendo nada ao fazer isso. Você só tá dizendo. A psicologia chama isso de reforço positivo. Né? O cara tá fazendo a coisa certa, tá seguindo as políticas, tá... Puxa, custa você dizer, ó... Às vezes nem fala nada. É isso. Né? Um joinha ali, né? Coisa simples, cara. Coisa simples, cara. É isso. De novo, esse é um papel do dono, do líder. Exato. Implementar esse modelo. Por quê? Porque isso aqui vai perpetuar lá dentro. Exato. Se o dono ou o líder não tem esse modelo, você não pode esperar que os supervisores tenham. E não. Não vai ter. Não vai ter. Olha. De novo, a gente está há bastante tempo fazendo consultoria com pequenas e médias. Tá? A cultura da empresa é um reflexo do modelo que o líder faz. O líder é o dono. Tá? Então, se o líder ou o dono ele é despreocupado com prazos, você vê que a empresa inteira está despreocupada com prazo. Cara. Entendeu? Tem um cliente meu que é médio. Quando tem reunião com ele, eu sei que eu já falei, mas o cara não quer mudar, cara. Ele marca a reunião às 2, vai atender 2h30, 2h40. Entendeu? Só que daí ele reclama que a equipe dele não bate meta, não tá preocupado se alguma coisa é pra quarta-feira, não entrega na quarta. Eu falo, cara, você tá mostrando o resultado. Você mostra, você é modelo. Se pra você 2 horas é igual 2h30, pra sua equipe quarta é igual quinta. Você pega algumas empresas nórdicas. Opa, tem cliente meu de grande porte que é nórdico, tá? 2 horas é 2 horas. Se o diretor dele entra 2h02, o cara pede desculpa por ter me feito esperar 2 minutos. Entendeu? 2h10, se não entrou, acabou a reunião, cancelou, porque você esperou, fez o cara esperar 10 minutos. Nós brasileiros carregamos essa fama, essa pecha
De que quando a gente fala 7, é mais ou menos 7. É mais ou menos 7, cara. E aí o que acontece? Você perpetua esse modelo para a equipe. E aí você quer cobrar a equipe que, ó, a equipe me prometeu na quarta-feira, não entregou na quarta. Você tá mostrando o modelo. Sim. De novo, a cultura da empresa, o modelo de engajamento, é você, dono, que vai perpetuar isso. Sim. Entendeu? Você que vai ter que mostrar o modelo. Isso é uma coisa tão forte. E, pessoal, quando a gente fala aqui, eu acho que o Fernando vai concordar comigo, né? Nós também, como profissionais que somos, né? A gente passou por várias fases. A gente também se atrasou, Sim. A gente também não foi referência. Isso. Né? Mas qual que é a diferença? Que em algum momento a gente percebeu que isso não estava legal. É isso. Né? Então, assim, é uma coisa básica. Uma coisa é você ter cometido. Ok. Mas a outra é você não perceber e ao longo do tempo não corrigir isso. Aí é que é o problema. Você achar que isso é normal. Exato, porque a gente sabe, assim como o colaborador não é perfeito, o líder também não é perfeito e está passivo de desenvolvimento. Uhum. O líder não é que chegou a líder e acabou o desenvolvimento. Não. Muito pelo contrário, ele tem que continuar se desenvolvendo, né? Isso. E até nessa esteira, né, Fernando, partindo aqui para a quinta pergunta, se você permite. Sim, vamos lá. Né? Você, como colaborador, né? Você percebe que a tua liderança, né? Se preocupa com você como pessoa, né? E até depois eu até tenho um exemplo muito bacana para falar disso, que eu mesmo como, né? Enquanto que reportava para alguém, eu até me surpreendia sempre que acontecia. Mas enfim, você percebe que a tua liderança se preocupa com você como pessoa? Essa é a pergunta. Cara, essa pergunta é muito boa. Fantástica. E isso eu acho que é um dos principais gaps. São dos principais, é um grande gap, se a gente for pensar, de líderes, de empresários que nós temos no Brasil. Tá? E piorando com a vida moderna, né, da velocidade que você tem hoje. Então, você hoje faz uma reflexão. Tá? Você tem uma empresa aí de 20 funcionários, tá? Você sabe a vida desses caras, cara? O que estão passando por trás? Você não tem ideia de como isso muda o engajamento deles. Nossa. Tá? Eu vou dar um exemplo meu real. Em 2012, tá? O meu mais velho passou mal pra caraca, internou no hospital. Cara, foi um caos na nossa vida, tá? Ficou muito mal o molequinho. Um cliente nosso, da área hospitalar. Cara, ele não é meu chefe. Eu precisava consultoria pra ele, tá? Ele entendeu isso na minha vida. Ele disponibilizou um enfermeiro pra acompanhar meu moleque no hospital que tava lá, cara. Você entendeu? E ele, que era o diretor lá, me ligava pra saber se precisava de alguma coisa. Ele não resolveu, mas ele me deu um suporte animal pra isso. Sim. Entendeu? O que eu enxergo hoje é os líderes não sabem o que acontece na vida da equipe deles. Você não sabe se o filho do seu colaborador está doente ou não. Se ele tem filho ou se não tem filho. Se a mãe dele está doente ou não. Se o pai dele está doente ou não. Você não está preocupado com isso. A única preocupação que eu vejo errônea de muitos empresários é o impacto que isso dá na sinistralidade, cara. Entendeu? No plano de saúde. Mas você não está preocupado em falar, puta, tá bom, cara. Você não vai resolver, mas tá bom. Olha, o Joaquim está passando por essa situação. O Joaquim acabou de separar. Joaquim, recomendo você procurar um psicólogo para te ajudar. Sim. Olha, Joaquim, tem um advogado que pode te ajudar. Exato. Tipo, você não vai resolver a vida do Joaquim. Sim. Mas se você não entender o contexto do Joaquim, como que você quer cobrar o Joaquim e ser flexível com o Joaquim naquele contexto? Com certeza. Só que simultaneamente você espera o engajamento do Joaquim. Não Joaquim hipotético aqui, tá? Então, sei lá, você não vai existir. Não vai ter esse engajamento. Porque, de novo, o engajamento é uma via de mão dupla. Exato. Essa empresa que eu falei pra você, cara, sou grato por esse cara até hoje. Exato. Um monte de coisa que ele me pede lá não tem contrato.
eu vou te ajudar, cara. Sim, Por quê? Porque quando eu precisei lá atrás, que pra mim foi um momento crítico, pô, ele me ajudou muito, cara. exato. Entendeu? Eu acho isso fundamental, né? E o exemplo que eu ia trazer é o seguinte: numa multinacional que eu trabalhei, né, que eu tenho verdadeiro gratidão, na multinacional é muito comum, né? Sim. Você ter vários reportes, né? Tem a tal da estrutura matricial. É. Então eu tinha um reporte para fora do país, né? E pô, esse cara tava lá no corpo executivo e tal, e ele agendava, ele era de poucas palavras, mas de palavras importantes. Era pouco, mas era de muito conteúdo, Uhum. sabe? E com muita experiência, obviamente. E a gente falava toda sexta-feira que 20 minutos ao telefone. Tá. Né? 20 minutos ele tinha o horário lá na agenda, ele ligava tal. A primeira pergunta que ele sempre fazia, e por muito tempo eu derrapei na pergunta, ele perguntava: Nadilson, o que está acontecendo na América do Sul? Como é que está a América do Sul? Qual que era a minha ação imediata? Sair falando para ele de métrica, de resultado, que a gente fez. Ele fala: pera. Ele falou: quero saber de você. Fala de você, o que está acontecendo na tua vida, Uhum. como é que está a tua família, tuas filhas, tu isso, blá, blá, blá. Como é que tá, É isso. teu dia a dia, como é que está o ambiente no país, né? Então, assim, eu falei, poxa vida, um americano, né? Assim, tão distante, quilômetros de distância, tal, não sei o quê. E aquilo para mim, cara, falar, puxa, Tá fechado com o cara. eu saía dali, eu saía energizado, cara, e era uma sexta-feira. Eu saía, cara, assim, super, Uhum. né? Uma pergunta Simples. simples. E o que é legal nisso, tá, cara? E de novo, isso não tem custo. Quem tá falando aqui não tem nenhum custo, tá? Zero. Eu não tô falando que você vai ter que pagar um plano, um psicólogo. Não, você vai ter que direcionar, você vai ter que Imagina. ouvir, você vai ter que entender o que tá acontecendo, Sim, tá? Vamos pensar, o que a gente espera? O sonho do empresário é ter colaboradores engajados, que a gente falou no começo. O colaborador engajado é aquele colaborador que vai ficar com você no momento bom e no momento ruim. exato. E que vai te ajudar no momento ruim, cara. Que ele não vai soltar sua mão, cara. Não, Só que, se você não fizer isso, no momento que o colaborador tá com um problema pessoal, cara, o filho dele tá doente, tá passando por uma separação, o pai ou a mãe tá doente, cara, a cabeça dele tá diferente. exato. Ele não vai conseguir render o mesmo por um período, cara. Ok? Você vai ser compreensivo com ele, cara. Você vai entender e falar, putz, olha, o Manuel tá com o filho doente por um período. Ótimo. Tira o pé do Manuel, cara. Eu não vou ficar cobrando o Manuel. Não é que o Manuel vou dar festa, não vou dar festa pro Manuel. O Manuel vai trabalhar. Mas vou pegar mais leve com o Manuel, cara. Ele tá passando por um momento e o Manuel é um cara bom. Por quê? Porque daqui a pouco, daqui a um mês, o Manuel volta pro jogo e vai voltar a jogar bem, cara. De novo, o engajamento é uma via de mão dupla. Sim, Eu quero um colaborador que fique comigo quando eu estiver passando dificuldade financeira, quando eu tiver com um problema de produto, quando tiver concorrência pegando. Eu tenho que estar com ele quando ele está com dificuldade familiar, emocional e assim por diante. Isso é engajamento. Show? show, perfeito. Existem exemplos muito fortes nessa questão. E eu acho importante, Fernando, essa história que você trouxe assim de não tem custo. Não tem Ninguém está custo. falando para você pagar um. Nada. Às vezes nem é isso, né? Não. Não se trata É disso, né? ouvir, entender e direcionar. Ouvir e Cara. entender, né? Bom, Fernando, depois dessa questão da preocupação de você recebe reconhecimentos formais, informais ali num período de 7 dias, né? Acho que tem aquela coisa assim, todo profissional ele tem um inventário de conhecimento, de comportamento, uma série de coisas. Mas, obviamente, às vezes até naturalmente, não de maneira oficial, acaba desenvolvendo alguém ali como um mentor, alguém que... Então a pergunta é a seguinte: existe alguém na organização que está preocupada e que estimula o seu desenvolvimento? É isso. Essa é a pergunta. E é no dia a dia. Tá? Não é um evento formal, nada disso. É estimular. Falar assim, olha,
temos que melhorar isso daqui, o que você acha de fazer isso, o que você acha de... dar um caminho para a pessoa, entendeu? Estimular ela a melhorar no dia a dia, a buscar um conhecimento, a proporcionar alguma coisa. Quando eu falo de buscar conhecimento, não estou falando de pagar uma faculdade, não. Olha, tem o YouTube hoje em dia, entendeu? Estou falando de tipo, conhecimentos básicos ali, assim, baratos. Está disponível, né, Fernando? Está disponível. Então, você incita, você proporciona, você fomenta os seus colaboradores a buscarem algum conhecimento, dão um direcionamento para ele. Então, olha, eu gostaria que você aplicasse, sei lá, um orçamento base zero. Ótimo, o que é? Dá um Google aí, dá uma procurada, tal. Vamos discutir sobre isso, entendeu? Então, você fomenta isso. E se a gente olhar no meio corporativo, a gente não faz isso. Não. E aí, eu acho que um ponto grande aí é os empresários, os donos no dia a dia, eles estão muito focados em apagar incêndio. Eles acabam entrando muito no operacional. Tá? Acabam executando a operação. Por quê? Porque eles abriram aquilo ali, eles montaram aquilo ali, eles sabem como funciona. Tá? E eles não delegaram ou não confiam na delegação que eles fizeram. O que acontece? O tempo que eles deveriam estar gastando ou estar investindo em engajamento, em liderança, em cultura, em planejamento estratégico, em gestão financeira, em desenvolvimento de produto, em posicionamento de marca, em prospecção de outros mercados, em canal de venda. Estou falando de estratégia. Eles não estão fazendo isso. Não. Eles estão o quê? Eles estão lá embaixo na operação. Entendeu? Ah, deu erro porque atrasou um caminhão. Putz, ele entra lá para ligar para o fornecedor, para a transportadora, não sei o quê. Mas tem um rapaz que cuida disso. Delega e controla. Entendeu? Pois é. Mas como não faz isso, não tem tempo para fazer isso. Exato. Porque, assim, às vezes você vê o seu gestor, o seu líder entrando muito na atividade operacional, como é que isso vai consumir tempo, um tempo que ele poderia, precioso, que é investir nas pessoas. Não tem, daí fica apagando incêndio, fica uma corrida do rato, né? Que é um grande ativo, né, para fazer os resultados. Entendeu? E nessa linha, Nadilson, se eu não estou dando esse feedback, se eu não estou dando esse suporte para o meu colaborador, como eu espero? Imagina que ele é um colaborador engajado ainda, tá? Sim, não fugiu ainda da... Ele está engajado, ele veste a camisa, ele está trabalhando ali e tal, mas ele tem uma limitação de conhecimento. Sim. O que não é nenhum problema. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Entendeu? Entendeu? Só que se você não fomentar ele, que tem um caminho, olha, você errou aqui, mas olha, vai por aqui. Aprende isso daqui, o caminho é para cá. Sim. Ele nunca vai melhorar. Caso clássico, né, Fernando, que a gente continua a ver que já deveria... Lógico, tem uma questão de valor, essas coisas todas às vezes não é possível suportar, mas que é muito clássico no dia a dia, você vê excelentes profissionais, tecnicamente fantásticos, que podem um dia chegar a uma gestão, mas eventualmente ele não cuidou da língua inglesa, por exemplo. Sim. Estou dando um exemplo bem simples, tá? Mas que não é incomum, é muito comum ainda. Isso. Você vê gente que não foi atrás desse conhecimento, né? Que é sim um fator, né, crítico, né, eventualmente de sucesso para um próximo Para quem for passo. trabalhar numa empresa de multinacional, certo? E às vezes até uma empresa... Quantas empresas brasileiras, né, pequena, médio, grande, que acabam estabelecendo relacionamentos internacionais. Exportação e importação. Exato. Por exemplo, tem um grande grupo de hortifruti. Hoje é grande, né? Não sei quão grande eles são, mas já foi pequeno. Pô, eles têm escritórios na Flórida para fazer atividade de aquisição de frutas específicas que não tem no Brasil. Entendi. Por exemplo. Ou algum tipo de elemento, bebida ou qualquer coisa que não se oferece no Brasil. Esse profissional vai ter que, além do conhecimento de comércio exterior para esse tipo de segmento, ele vai ter que falar a língua inglesa. Não tem jeito. É isso. É entender para cada contexto quais são as competências que têm que ser desenvolvidas. Exato. E ter alguém que te estimule a desenvolver, tá? Exato. E independente, por exemplo, independente de ser uma empresa multinacional,
sei lá, o cara nunca teve contato, falar que não acontece, acontece, nunca teve contato com o Excel, por exemplo. Isso, cara. Não, e vou até, sei lá, tem Excel, daí depois, sei lá, tem um Excel avançado, tem uma macro, um VBA. Estímulo de desenvolvimento, né? E de verdade, um curso de Excel hoje em dia, online, ou de verdade, é muito barato. É muito barato. A gente falou aqui do PDCA, por exemplo, o cara, ferramentas de melhoria contínua, o cara nunca teve contato com isso. Não. Um PDI, um programa de desenvolvimento individual. Pois é. Não O tem. cara nunca leu um livro de negócios, de gestão, É isso. como funciona. Eu acho que isso é importantíssimo. Então, o papel seu como líder nesse contexto é fomentar isso. É identificar quais são as competências que o seu subordinado, sua equipe tem que desenvolver para quê? Para que eles consigam entregar mais e melhorar a sua empresa. É. Tá? Quais são as competências? Olha, ele tem que aprender isso, isso, isso. Ótimo, fomenta isso, estimula isso. Tá? Instiga, né? Instiga. De novo, se eles conseguirem entregar mais, é melhor para você. Vai gerar alguém engajado, você vai naturalmente faturar mais, tá? Vai ter um retorno para você. E, enfim, é um jogo de ganha-ganha. Para eles vai ser melhor, eles vão ser promovidos, vão ter uma alteração salarial, enfim, mas é um jogo de ganha-ganha. Tá? Exato. Muito bom. O que eu ia propor, Nadilson? A gente está entendendo bastante nesse vídeo já. Tá? Aqui a gente fechou, na pirâmide que a gente falou lá, necessidades básicas e individuais. Perfeito. Ainda a gente tem ainda de equipe de trabalho e oportunidades de crescimento. Perfeito. Vamos encerrar esse vídeo. Então, para quem está nos assistindo, a gente encerra aqui agora. E a gente começa um próximo falando necessidade de equipe de trabalho e oportunidade de crescimento. Eu acho que muito bem colocado, perfeito. Excelente, pessoal. Show de bola? Pessoal, obrigado até aqui. Deixa aqui embaixo o comentário. Como é que está o engajamento na sua empresa, no seu contexto corporativo. Aquele abraço. Abraço.